Meus amigos do programa Seu Sorriso, mais uma semana estou aqui com vocês, sou o Dr. Gleidson Arouca e venho aí ao longo de 6 temporadas já explicando para vocês um pouco sobre a odontologia, falando para vocês da importância de fazer a prevenção, mostrando as possibilidades, as tecnologias que o nosso trabalho te oferece hoje, ensinando ou estimulando vocês a cuidarem bem do sorriso de vocês, montando um pouco a visão do que era a odontologia e fazendo com que vocês entendam que a profissão hoje é uma profissão muito mais tranquila, não tem mais aqueles sustos, aqueles traumas do passado. Você pode procurar o seu dentista, você que tem algum problema de ordem funcional, está com algum problema aí com dor, tem problema estético, procure o seu profissional, procure o seu dentista, que sem dúvida ele tem uma solução boa, uma solução diferente de tempos atrás e que tenho certeza vai resolver o seu caso. Você que gosta do programa, que vem participando, que quer participar, manda o seu e-mail pelo programa seusorriso@hotmail.com ou faça a sua pergunta, manda a sua dúvida, a sua sugestão também pelo telefone 2522-5703. Eu digo sempre que essas perguntas, essas dúvidas que vão chegando, elas me ajudam bastante a fazer um programa melhor para vocês, porque eu entendo exatamente aonde estão as suas dúvidas. E o programa de hoje é um daqueles montados em cima dessas perguntas. Eu vou juntando, tento montar um programa com o mesmo tema e dessa vez eu consegui juntar várias perguntas sobre a dentição de leite, os dentes tecidos, os dentinhos das crianças menores. Então tem muita coisa interessante que eu vou responder para você no segundo e no terceiro bloco. Aqui no primeiro bloco vou deixar só uma notícia, que lá no início do ano eu falei com vocês que foi a Anvisa havia proibido a venda de produtos clareadores, aqueles clareadores de dente que eram vendidos livremente. Em fevereiro, a Anvisa proibiu a venda desses produtos para as pessoas, para o público de uma maneira geral. Então, a partir dessa proibição, só quem pode comprar esses produtos são os profissionais autorizados, os dentistas ou alguém que leve uma receita. Então isso aí foi essa questão dessa determinação, ela foi tomada em cima de várias reclamações do Conselho de Odontologia, da classe odontológica, porque esses produtos estavam sendo vendidos livremente, inclusive pela internet, e a gente sabe que isso oferece um risco muito grande. As pessoas às vezes acham que é um trabalho muito simples e querem fazer por conta própria, mas aquilo ali oferece um risco muito grande, as concentrações são muito variadas, os efeitos colaterais que podem causar, eles podem ser bem complicados. Então a pessoa não deve fazer esse tipo de tratamento por conta própria. É uma tendência muito importada ou muito visualizada, principalmente no mercado americano, do faça você mesmo. Você vê muita coisa na internet, você não precisa de dentista, você vai fazer sozinho, essa coisa toda, e isso é um risco muito grande. E a Anvisa percebeu, atendeu aí aos pedidos do Conselho, e desde fevereiro foi lançado esse decreto, essa determinação para que eles fossem proibidos. E por que eu estou voltando a esse assunto? Porque isso teria um prazo de 6 meses para começar a valer, e começou a valer exatamente agora em agosto de 2015. A partir de agora, esses produtos estão definitivamente proibidos para o público em geral, e isso visando qualidade, visando saúde de vocês. Então você que quer fazer o seu tratamento, que quer deixar o seu dente bonito, branquinho, não esqueça que antes de tudo segurança. Você precisa de um profissional bem qualificado, um profissional que entenda e que seja responsável pelo tratamento que você vai ser submetido, tá bom? Fica aí só um lembrete, vocês não devem desanimar de fazer o seu procedimento, mas façam com segurança sempre. O programa Seu Sorriso dá uma parada e já a gente entra no segundo bloco. Não sai daí. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes.
Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. De volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Lembro a vocês que o programa é inédito, segunda-feira, 8h30 da noite. Mas, ao longo da semana, tem as reprises. Um dia de manhã, um dia à tarde, passa a noite, de madrugada. Quer dizer, ele vai aparecendo. O importante é que a cada semana tem uma história diferente, tem um tema diferente. Então, a cada semana você tem a chance de acompanhar e de aprender alguma coisa nova. Eu falo que a parte preventiva, principalmente, não exclui as outras, ela depende muito de informação. Então, quanto mais informações vocês forem absorvendo, mais vocês entenderão o funcionamento, desses processos de doença cáries, de doença periodontal, de métodos preventivos, e com isso vocês terão mais facilidade para aplicar esses métodos. Aplicando os métodos em casa, sem dúvida, vocês terão uma redução muito grande na quantidade de problemas bucais. Quer dizer, ninguém precisa, hoje em dia, ter problemas como cárie, como doença periodontal. São trabalhos que a gente consegue fazer uma boa prevenção, desde que você faça acompanhamento no seu consultório, no consultório do seu dentista. Então é muito importante você assistir o programa para ir absorvendo informações. As informações são muito valiosas. Tá? Disse a vocês no primeiro bloco que havia juntado várias perguntas em volta de um tema, e esse tema, o que era comum a essas perguntas, são as situações com dentes de leite. Então você hoje vai escutar bastante sobre os dentinhos de leite, e se ficar alguma dúvida, você já sabe, entre em contato pelo e-mail, pelo programa. Vamos lá. Primeira pergunta é da Joana Gomes, ela é moradora do Catacione, e ela pergunta se é normal o adulto ter dentes de leite. Normal não é, Joana? O normal é que os dentes de leite cumpram o seu papel, ele tem um tempo, ele tem uma função e uma finalidade. Depois de determinado período e seguindo uma ordem cronológica, eles vão sendo substituídos pelos dentes permanentes. Então o que acontece muitas das vezes quando um adulto ainda tem um dente de leite? Na maior parte das vezes, ou ele não tem o dente permanente, porque quem faz essa destruição da raiz do dente de leite é o dente permanente, que ele vem seguindo aquele dentinho como um caminho. Então o dente não fica mole porque a raiz dele não foi destruída, não foi reabsorvida por um permanente, exatamente porque o permanente não existe. Então tem muitas pessoas que não têm um dente permanente daquela posição, e aí acabam ficando com dente de leite. Um outro caso, uma outra situação que pode acontecer para isso aí aparecer, é aquele dente permanente, ele existe, ele está lá na boca, só que ele está incluso, ele está impactado fora do lugar dele. Então ele não está na posição, ele não consegue seguir aquele dentinho de leite, ele vai ter que ser cirurgicamente tratado, ou tracionado ou extraído, e aí o dente de leite fica lá. Então a situação não é normal, a gente tem que procurar qual é a causa. Ou falta esse dente permanente, ou esse dente permanente está em alguma posição que não permite a ele nascer. Tá? Se você tem esse dentinho, conhece alguém, procura o seu dentista, que ele vai fazer os exames e vai tentar descobrir qual é a causa para esse dente de leite ainda estar na boca. Outra, do Mário Polish, de Olaria. Ele quer saber se dente de leite dói. E dói também, mano. Por isso que é muito triste quando nós encontramos, quando nós vemos crianças bem pequenas da primeira infância, 2, 3 aninhos, com aqueles dentes destruídos por cárie já, porque aquilo ali gera muita dor. O dente de leite, ele tem a polpa no interior dele, da mesma maneira que um dente permanente tem. Então a dor que um adulto sente no dente, a criança vai sentir também. Então por isso que tem que ter muito cuidado. Você não deve negligenciar a dentição decídua, achando que por ser um dente de leite vai cair, aquilo ali não traz nenhuma consequência para aquela criança. E a dor que o Mário se refere aqui é uma consequência muito séria, muito grave, porque a criança não precisa passar por isso. Os adultos têm que lembrar que isso é responsabilidade de quem cuida dele. Ninguém pode deixar que uma criança pequena dessa maneira, ou da idade que for, tenha esse tipo de lesão. Tá? Isso aí, ele beira assim, a um absurdo, uma criança tão pequena sofrendo com dor de dente
porque não foi feita uma boa escovação, um acompanhamento, né? Não teve um cuidado mínimo com aquela criança. Então tenha bastante cuidado com isso, né? Observe, não deixe as crianças dormirem sem escovar o dente, façam os adultos mesmo essas escovações, porque o que o Mário pergunta ali, ele existe, tá? A dor de dente em dente de leite, ela existe e é tão forte quanto no dente permanente. Outra pergunta, essa da Elisete Asti, lá de Conselheiro. Ela diz o seguinte, que os dentinhos de leite do filho dela, né, são muito separados, que ela tem que fazer. E isso aí é uma característica, né, Elisete, dos dentes de leite. Geralmente, por eles serem separados assim, não tem nada que precisa ser feito. O que acontece? Conforme essa criança vai desenvolvendo, né, aquela mandíbula ela vai crescendo, tem um crescimento facial, um crescimento ósseo, e os dentes permanentes, quando nascem, eles são bem maiores do que os de leite. Então esses espaços que são observados na dentição decídua, geralmente eles são consumidos, né, pelos dentes permanentes depois. E aí depois que tiver trocado todos os dentinhos, os espaços costumam desaparecer. Então num primeiro momento, em uma primeira situação, não há nada o que você tenha que se preocupar por esses pequenos espaços entre os dentinhos de leite. Conforme ele for crescendo, for substituindo os dentes, a tendência é que esses espaços eles desapareçam. Exatamente por essa relação. É só vocês olharem, né, observem o dentinho do seu filho pequenininho, vocês vão observar que o dente de leite é bem pequeno. E um permanente, ele é bem mais largo, bem maior, né, porque vai ser um dente que vai compor uma arcada adulta. Então quando há essa troca, esses dentes vão consumir esses espaços. Fica até bem legal, né? Bem engraçadinho quando a criança troca os dentes da frente, que eles se destacam muito, que eles são muito maiores do que os outros de leite. É o que vai acontecer aí, tá bom? Outra pergunta, essa é da Carmen Braga, mora no Paissandu, e ela diz o seguinte, que os dentes do filho dela, né, eles estão trocando e os que estão vindo são amarelos, se isso é problema. Vou falar, né, Carmen, baseado no geral. Quando você me diz ali amarelo, o que eu entendo? O dente permanente, quando ele nasce, ele tem essa coloração mais amarelada do que os de leite. Os dentinhos de leite, que nós chamamos de dentes decíduos, eles têm esse apelido, esse nomezinho de dentes de leite, exatamente por serem muito brancos. Então imagine que você tem um conjunto de dentes muito brancos e de repente o que vem é um permanente que ele é mais saturado, ele é mais amarelo. Então ele destaca mais ainda. Esse amarelo que você percebe, né, normalmente não é um problema, tá? É só uma mudança de coloração que existe, que é natural. Mas existem casos em que o dente permanente pode ter algum problema, né, no esmalte, na formação de esmalte, de dentina, e, né, não ser um amarelo fisiológico. Mas aí a gente tem que fazer uma consulta, você tem que procurar o seu dentista, levar o seu filho no seu odontopediatra para ele olhar. A princípio, né, falo para você, falo para todas as mães que estão acompanhando, os dentes permanentes são bem mais amarelinhos do que os de leite, não precisa ficar assustado, principalmente quando está havendo essa troca, em que você tem um muito branco e um amarelo no meio. O amarelo vai destacar, ele vai chamar a atenção. Tá? Quando tiver trocado tudo, você vai ver que esse amarelo não é tão proeminente assim, ele não chama tanta atenção. Outra pergunta. Érica Quaresma, essa que mora no Vale dos Pinheiros. Ela quer saber com quantos anos começam a cair os dentes de leite. E a idade, exatamente, né, Érica, essa troca, ela não é uma coisa fixa. A gente fala em 5, 6, 7 anos. O que acontece é que há uma ordem. Então é importante que esses dentinhos sejam trocados na ordem natural. Costuma começar essa troca pelos incisivos inferiores, depois os centrais incisivos superiores, laterais, os premolares, e assim vai havendo, né, a troca gradual em sequência, mas a data exata a gente pode colocar aí entre 5 e 7 anos. Alguns começam um pouco antes, outros um pouco mais para frente. Isso aí não é muito importante, tá? O importante é que eles venham sendo trocados na ordem, né, direitinho, que nenhum deles fique para trás. Então não precisa ficar muito desesperado porque acha que seu filho está demorando muito. Os dentes vão começar a ficar molinhos e quando eles ficam moles é sinal de que o permanente já está chegando porque ele já reabsorveu a raiz do dente de leite. Tá legal? Essas foram as perguntas aqui para o nosso segundo bloco. No terceiro bloco eu ainda tenho mais questões para responder para vocês. Então não saiam daí que eu volto rapidinho.
Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo, entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, terceiro bloco do programa Seu Sorriso. Vamos continuando o nosso tema, onde nós paramos ali no segundo, que é falando sobre os dentes de leite, dentição decida, né, os dentinhos dos pequenininhos, das crianças lá da primeira infância. Vocês que mandaram essas perguntas, eu agradeço. Para você que quer participar, faça igual os nossos amigos, manda pergunta, né, tudo que der eu respondo por aqui, quando não for por aqui a gente responde por e-mail também, tá legal? Então não deixe de participar, a participação de vocês me ajuda muito e ajuda muito a outras pessoas também, que muitas das vezes têm as mesmas dúvidas que vocês, né? Por um motivo ou por outro não conseguem entrar em contato, mas você entrou e esclareceu aí para muitas pessoas. Então vamos continuar. A Patrícia Grois, mora em Duas Pedras, ela pergunta o seguinte: se um dente de leite que tiver cariado, ele pode ser extraído ou ele deve ser restaurado? E é o seguinte, Patrícia, o dente de leite ele tem uma função, né? Isso aí é muito comum as pessoas perguntarem isso, falam assim, um dente de leite não tem problema tirar porque vai nascer outro, e não é exatamente dessa maneira. Se ele tiver cariado, né, primeiro que ele deve ser restaurado, porque aquilo ali já é, né, um depósito de bactérias, um foco de bactérias naquela lesão em que você vai aumentar a quantidade dessas bactérias na boca do seu filho, da sua criança. Pode levar a dor, que é o que nós falamos lá no segundo bloco, né? Então a criança pode sentir dor por essa lesão. E outra, se você extrai esse dente, né, em detrimento de restaurar, de cuidar, se você extrair um dente de leite que não estava na época de sair, um dos problemas que pode, né, vir a aparecer é que os dentes do lado eles vão fechar o espaço em que o permanente teria para nascer. Então o dente de leite ele também serve como mantenedor de espaço, ele mantém o espaço do permanente. E aí você extraiu precocemente, esses dentes do lado fecharam, o permanente que nasceria naquele lugar não tem espaço, e aí você vai ter que entrar com ortodontia, colocar um aparelho, abrir espaço, muitas das vezes tracionar aquele dente, quer dizer, vai gerar problemas, tá? Então não é uma boa ideia extrair um dente que não está na época ainda. Deve ser restaurado sim, isso aí sem dúvida. Outro, da Madalena Bassini, de Olaria. Ela pergunta se é possível tratar canal em dente de leite. Isso é muito interessante, essa pergunta, porque ela é muito comum também, né? Ela é muito rotineira. Por acontecer, a maioria das vezes, a pessoa tem contato com dente de leite só quando ele já caiu, ela olha aquele dentinho e percebe que o dente não tem raiz. E aí, na cabeça, né, da pessoa que, obviamente, não é estudada para isso, não deve também, né, saber esse tipo de informação, ela raciocina da seguinte forma: como não tem raiz, né, não tem como fazer um tratamento de canal, já que o canal é feito dentro da raiz. Então gera essa dúvida. Só que essa raiz do dente de leite ela existiu durante um momento. Tá? Então se o dente tem um problema que chegou a atingir o canal e essa raiz ainda está inteira, é possível tratar o canal e deve ser tratado. Primeiro, porque se chegou a atingir o canal do dente, né, ou você tem uma lesão de cárie muito grande, tem uma infecção grande ali, vai gerar dor, né? E outra, se a raiz ainda está inteira, é porque o dente permanente ainda não está na época de aparecer. Então aquele dentinho de leite precisa ficar ali. Se for possível, deve fazer o canal. Então é possível sim, Madalena, fazer o canal. Tá bom? Se o seu dentista, né, indicou esse tipo de tratamento, faça, porque vai ser muito importante no futuro. Outra pergunta da Luana Viana, ela que mora no Cordoeira. E
A pergunta dela é muito bacana também, que é uma coisa, né, uma discussão muito atual em relação a creme dental para criança. Ela quer saber se o creme dental deve conter flúor ou não deve conter flúor. E é uma discussão, né, que vem sendo travada aí ao longo dos anos. As criancinhas vão usar a pasta com flúor, o que é vendido são pastas sem flúor, e a mãe fica perdida, né, no meio dessas informações, e a própria área odontológica às vezes diverge um pouco sobre esse assunto, mas o que se sabe hoje, né, o que se tem de mais novo, é que mesmo para as crianças menores, os cremes dentais, as pastas de dente, devem conter flúor. O que acontece, né, qual é o cuidado que a mãe tem que ter? Primeiro, usar uma quantidade muito pequena dessa pasta de dente, mas muito pequena mesmo. Quanto menor for, né, essa criança, mais dificuldade ela vai ter para colocar aquela pasta para fora, né, para cuspir o excesso da pasta. Então ela vai engolir bastante desse creme, e se tiver muita pasta de dente com flúor, o perigo, né, o risco, o medo que as pessoas têm é de que depois, quando os dentes permanentes nascerem, aquilo ali venha a ter uma fluorose, né, um manchamento, vem trazer problema para os permanentes. Então tem que ter bastante cuidado com a quantidade. O flúor, sem dúvida, ele protege, né, a estrutura do dente, então o esmalte do dente vai ficar mais resistente à doença cárie. Então é um benefício que nós não devemos abrir mão, mas tem que ter cuidado para que esse benefício não se torne depois um problema. E aí você vai usar o creme dental que tenha flúor, mas vai usar uma quantidade muito pequena, é pegar a ponta da pasta e só molhar, pouquinho mesmo. Você vai olhar e vai pensar que é uma quantidade insuficiente, mas não é. É muito pouco, é menor do que um grãozinho de arroz aí cru. Ele não pode nem, o comparativo não pode nem ser um grão de arroz cozido, que ele incha, fica grande. É um grãozinho de arroz cru, bem pequenininho, bem pouquinho, tá bom? Então use o creme dental que tenha flúor. O Jorge Lopes, que mora no Prado, ele diz o seguinte, que o filho dele ainda tem dente de leite, mas quer saber se ele pode usar aparelho ortodôntico. E isso vai ser feita uma avaliação, né, Jorge? Mas ele pode usar o aparelho ortodôntico, sim. O seu ortodontista vai, em cima de todos os exames e ali em cima do diagnóstico e do plano de treinamento que foi criado, vai indicar o aparelhozinho certo para essa criança, tá? Mas a existência desses dentes de leite não vão impedir o uso do aparelho ortodôntico. É até uma idade bem interessante, né? A área ortodôntica diz isso, porque é um momento de intervenção em que você vai direcionar forças, principalmente, né, as forças de crescimento de face. Nesse momento aí são bem ativas, né? Você tem picos de crescimento, então ele vai direcionar, vai ser mais fácil de corrigir do que depois, quando já tiver trocado todos os dentes, em que esse crescimento já for menor, menos acentuado, ou de repente já tiver até passado. Então pode procurar o seu dentista, tá? Que ele vai orientar ao uso desse aparelho. Se não for com ele vai te orientar um bom ortodontista para fazer o tratamento do seu filho. E a última pergunta dessa leva, da Juliana Pérez, mora em Olaria. Ela diz o seguinte, que o filho dela caiu, bateu com a boca, perdeu o dente de leite. Se isso pode trazer algum problema no permanente. A gente não sabe, né, Juliana não diz aqui exatamente qual é a idade, mas alguns problemas até pode trazer. Primeiro deles, se esse dentinho de leite, né, foi perdido, se ele foi perdido muito precocemente, muito antes da época dele nascer, vai acontecer aquela história que eu falei antes, os dentes que estão ao redor desse espaço podem fechar aquele espaço e aí o permanente não conseguir nascer, tá? Então é importante manter o espaço desse dente para que o permanente nasça. Uma outra coisa que pode acontecer, né, e aí é no momento desse trauma, né, em que esse dente ele é avulsionado, ocorre uma intrusão, quer dizer, o dente entra e, né, acaba muitas das vezes ferindo o germe dentário do permanente. Quando o permanente nasce, ele vem com uma mancha, como se fosse um machucado, né, uma cicatriz desse trauma que ocorreu agora bem jovem. Então os problemas maiores que podem acontecer para o permanente, para aquele que vai nascer nesse espaço, seriam esses, né? A falta de espaço, e aí o seu dentista que acompanha o seu filho vai dizer se a época em que aconteceu esse trauma, ou de repente através de um raio-x, ver a posição do permanente, se ele corre o risco de perder esse espaço. E a outra situação, que é esse manchamento, esse trauma no esmalte ou na dentina do permanente, esse você só vai conseguir ver depois que o dentinho nascer. Se for o caso, se tiver essa mancha, algum problema estético, tem como ser resolvido depois, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado
das perguntas. Eu achei as perguntas muito interessantes, são muito esclarecedoras, porque são perguntas que aparecem, né, com muita frequência. Para você que ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo e-mail ou pelo telefone, legal? Quarto e último bloco do programa Seu Sorriso chega daqui a pouquinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. De volta, quarto e último bloco do programa dessa semana. Eu lembro a vocês que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem um programa inédito. E durante a semana tem as reprises do programa Seu Sorriso. Acompanhem, assistam, participem bastante, como foi o caso do programa de hoje. Esses programas em que eu vou respondendo, eles são muito bem aceitos pelas pessoas, né? Todo mundo fala que gosta muito, então vocês me ajudam a fazer esse formato de programa. Continuem participando. Para finalizar o programa de hoje, né, uma informação que eu peguei em relação ao aumento da pena, né, que foi votado, né, que entra em vigor para quem é pego exercendo a odontologia, a medicina também, ilegalmente. Então, não sou muito bom com não sei se é uma lei, se é um decreto, né, não é muito a minha área, mas aumentaram a pena para quem for pego exercendo ilegalmente a profissão. Então, qual é a minha chamada aqui? Por que eu trago isso para vocês, que não tem nada a ver com esse tipo de coisa, ouvirem? Para que tenham cuidado com o profissional que vocês procuram. Aliás, com o profissional não, para que tenham cuidado com a pessoa que você está procurando. Porque a gente sabe que até em Friburgo, de vez em quando aparece um caso desses aí, né, de uma pessoa que foi pega, que foi presa, exercendo ilegalmente a profissão. Quer dizer, não está habilitado, não está apto, não está regularizado, não foi autorizado a trabalhar como dentista. E aí a pessoa, né, por falta de conhecimento, não sabe que esse falso profissional está atuando dessa maneira, ou porque acha que ali é muito mais barato, então acaba entrando num risco muito grande. É muito perigoso o que você, né, se submeta a alguém que não está preparado para fazer esse tipo de tratamentos. Há pouco tempo, um ano atrás, houve uma repercussão muito grande sobre a história daquelas borrachinhas do aparelho ortodôntico, em que jovens vendiam serviço, e a gente vê isso ainda hoje. Vou colocar borrachinha, coloco aparelho ortodôntico, ninguém habilitado, quer dizer, fazendo isso em fundo de quintal, e os riscos são muito grandes. Então esse aumento de pena vem, né, para tentar inibir um pouco essa prática, mas principalmente são vocês que têm que ficar atentos a esse tipo de problema. Tá? Então vai no profissional, né, não se sintam envergonhados, né, ou inibidos de, se em caso de dúvida, pedir para que o profissional mostre o registro a vocês. Tá? Não é problema nenhum. O que não pode é vocês colocarem a saúde de vocês, a vida de vocês, nas mãos de quem não está preparado para fazer esse tipo de trabalho. Legal? O programa Seu Sorriso dessa semana vai ficando por aqui. Na próxima segunda-feira eu espero todos vocês de volta. Até lá!